Olá, irmãos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que todos sejam aqui adoradores, fiéis e que estejam com os corações e mentes abertas para esse evento que promete ser muito rico. Um privilégio nosso estar participando. Quero agradecer ao pessoal da organização, ao Davi. Davi, é Davi ou David, hein? David, né? Então tá bom, então te chamei certo quando cheguei, né? O David, quando me convidou, acho que não sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? Ele não tinha noção do risco que ele estava correndo, né? Mas o tema desse encontro é maravilhoso. Como o Francisco me disse logo que cheguei aqui, né? Essa cosmovisão de toda essa obra de Deus, da criação à redenção, à eternidade, de eternidade a eternidade, nós vamos estudar a relação do homem com Deus. E para mim é uma honra, um privilégio estar nesta congregação. Quero parabenizar os irmãos daqui. O prédio é lindo e tudo mais, mas a organização do evento está muito bem montada, né? E parabéns a todos os envolvidos. Eu espero que você realmente não fique bravo comigo, né? Porque eu quero desafiar você a pensar. Eu quero realmente desafiar você a pensar. Vamos ver se está passando. Bom. É isso aí mesmo. Muito bem. Bom, eu acho que todos nós temos uma certa visão de nós mesmos, né? Todos nós temos uma ideia de quem nós somos. A gente construiu, ao longo do tempo, uma noção de si mesmo, e eu quero que você reflita um pouco sobre quem você acha que você é. Quando você olha no espelho, o que você vê? É isso que eu quero que você reflita nesta manhã. O versículo tema para o nosso encontro é essa primeira parte de Gênesis 1:26, onde lemos: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, veja aqui no versículo, nós temos duas palavrinhas aí que estão no plural. Nós temos façamos e temos o nossa, né? No princípio criou Deus. Esse Deus que eu pus em itálico aí, já está no plural. Elohim é o plural desta palavra. Quando a gente lê em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim é o plural no hebraico original. E eu entendo, na minha percepção, na minha compreensão da Escritura, que eu sei que é compartilhada por muitos, mas não por todos, que a Bíblia traz ali, já em Gênesis, o Pai, o Espírito e a Palavra. Nesses primeiros 3 versículos, você lê explicitamente: a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu enxergo Jesus como a luz do mundo, mas enxergo Jesus também como a palavra. Quando a gente lê o comecinho do Evangelho de João, João diz que no princípio era Deus. Ele estava, era a palavra, né? No princípio era o verbo.
era a palavra. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Onde está Jesus na criação? Disse Deus: haja luz, houve luz. Uns enxergam Jesus como essa luz. Eu enxergo Jesus como a palavra. Mas de qualquer forma, essa mística que está na mente humana, que a gente não consegue entender plenamente tudo, o importante é tirar essa lição, porque Jesus é co-criador, o Espírito Santo co-criador, Deus criador, quer dizer, a Trindade única no momento da criação. Mas de tantas coisas que Deus resolveu criar, Ele decidiu criar, como nós vimos no versículo 26, o homem. E quando Deus cria o homem, mudou? Não mudou. Agora mudou um monte de vezes. Ele tem um delay, né? Vou precisar aprender a mexer com isso aqui. Ele está pulando aqui. Ó, quando diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não estava falando do físico. Ele estava falando do moral e do espiritual, né? Tem uma passagenzinha, ele não quer ir para o versículo que eu quero, para o slide que eu quero, está pulando o slide que eu quero. Aí chegou lá. Esse versículo 7 de Gênesis 2 traz uma informação que a gente tem que carregar para a vida toda. Eu quero que quando você se olhe no espelho, você se lembre desse versículo. Eu acho que esse microfone aqui funciona, né? Eu vou trocar, porque eu estou chutando o fio desse. Alô, melhor, né? Então, quando a gente olha no espelho, eu gostaria que você tivesse essa noção de si mesmo. Quando eu disse, você sabe quem você é? Quem você é? Você é alma vivente. Eu sou alma vivente. Fomos formados por Deus do pó da terra e recebemos o sopro divino, o fôlego da vida em nossas narinas. E isso nos tornou o que somos, alma vivente. Nunca, jamais se esqueça disto. Eclesiastes 12, versículo 7, diz que o pó volta para o pó. E o espírito volta a Deus. Quando esta vida, essa fase aqui termina, o pó volta para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Então, se a gente não tiver essa noção de quem somos, a plenitude de quem somos, alma viventes, nós vamos nos confundir muito nas decisões que vamos tomar ao longo das nossas vidas, inclusive da trajetória cristã. Quando eu olho no espelho, o que eu vejo? No sentido moral e no sentido espiritual. Eu tenho uma noção de certo e errado dentro de mim? Mesmo que a minha noção esteja errada, esteja equivocada, algo dentro de mim me leva a acreditar que algumas coisas estão corretas, são puras, são verdadeiras e outras não são. Eu tenho dentro de mim também algo espiritual. Essa eterna busca, essa eterna pergunta que precisa ser respondida por todo mundo.
mesmo os que não estão aqui dentro, os que estão lá fora. Da onde eu vim? Para onde eu vou? Como surgiu tudo isso? Qual o sentido da vida? Todos esses questionamentos já estão lá dentro, no nosso íntimo, desde o dia que fomos criados. Existem alguns atributos em nós que nós não reparamos no remanescente da criação. São exclusivas do ser humano. Dá uma olhada. Criatividade. O senso estético. Mas você olha o favo de mel que a abelha faz e você vê que aquilo tem um senso estético, é lindo, é maravilhoso. Mas ela não tem consciência desse senso estético. Ela não acha belo o que ela faz. A gente acha. A gente olha para um favo de mel e acha belo. E nos inspira a reproduzir e construir um prédio em Salvador com formato de favo de mel. A criatividade humana, a arte, a música, as nossas invenções. Da onde vem tudo isso? Senão de algo que foi construído dentro de nós, instalado dentro de nós, desde a criação. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus é criador. Deus é criativo. Deus tem senso estético. Deus ama o belo. Você olha para o arco-íris e vê as 7 cores. Você conseguiria projetar um arco-íris melhor? Você já fez esse exercício para saber se você mudaria a sequência das cores para ficar melhor? Você ouve a escala musical, as 7 notas. Você gostaria de trocar a sequência? Ficaria legal? Não. Deus tanto tem essa criatividade e faz tudo isso e coloca tudo isso na sua obra, na sua criação, como também coloca tudo isso dentro de nós quando nos cria e nos dá algo de si mesmo. Existem muitos atributos de Deus dentro de nós, muitos, mas não dá para falar sobre todos e eu escolhi alguns para falar com vocês. Bondade e misericórdia. São tantas as virtudes e atributos divinos que nós poderíamos destacar mesmo dentro do ser humano. Majestade e poder, fidelidade e zelo, justiça e retidão. Se fomos criados à imagem e semelhança do Criador, se você acredita nisso, certamente nos é possível o reconhecimento desses atributos dentro de nós. Às vezes eles estão escondidos, às vezes eles estão mascarados por questões da nossa vivência. Quando a gente vai brincar no lamaçal, a gente não volta coberto de lama? Eu morava no sítio quando era criança, até os 18 anos morei num sítio, e quando chovia, a gente não ficava dentro de casa, a gente ia para o barro, ia brincar na lama. E a gente voltava tão coberto de lama que minha mãe não sabia qual filho era qual. E às vezes a gente está coberto com a lama da nossa vida, da nossa existência, e a gente não mais enxerga os atributos divinos que estão dentro de nós. Mas eles estão lá. Eu escolhi essas duas, bondade e misericórdia, porque parece mais necessário desenvolvê-las dentro dos nossos corações. Até porque existem várias passagens bíblicas nos encorajando a desenvolver esses atributos. Por exemplo, o Salmo 106:1 diz: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Salmos 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia me seguirão. Nós cantamos um cântico aqui agora há pouco, falando sobre isso. Bondade e misericórdia. Por quê? Como? A bondade, também traduzida por amabilidade, benignidade, ou a habilidade para fazer o bem, o certo, o justo, mas não sob a ótica humana, mas sob a ótica divina. Jesus foi chamado bom, e sabe o que ele retrucou em seguida? Pode parar. Bom só existe um, que é Deus. Mas se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, será que não existe alguma bondade dentro de nós? Claro. Evidentemente não somos bons o bastante. Evidentemente precisamos melhorar, insistir, procurar, perseverar em descobrir, em explorar, em extrair de dentro de nós cada vez mais essa bondade de Deus que foi colocada dentro de nós. E nós somos capazes de fazer isso? Vocês acham que é possível? Claro que é. Senão não teria exortações no texto bíblico para que nós desenvolvêssemos a bondade. A bondade é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai dizer que a bondade é um fruto do Espírito. Talvez nós não tenhamos, por conta do pecado de Adão, por conta da nossa hereditariedade mortal, nós não tenhamos condições de produzir toda a bondade que Deus gostaria. Por isso, quando nascemos de novo, Ele nos dá o Espírito habitando dentro de nós, para que através do Espírito, aí sim, possamos novamente voltar àquele estado original de alma vivente, pó da terra e fôlego da vida. É assim que eu quero que você se veja no espelho e produzir a bondade que Deus deseja. E a misericórdia, também chamada de compaixão, ou a habilidade de se colocar no lugar do outro, de compreender, de perdoar, a ciência, a consciência de que o outro é imperfeito, o outro é falível, o outro é carente de amor, de suporte. A misericórdia me coloca num contexto. A bondade, ela não pode ser exercida sem um público. Eu destino a bondade a alguém. A misericórdia também não pode ser exercida e vivida sem um público. Eu destino a misericórdia a alguém, eu estendo a misericórdia a alguém, eu transbordo a misericórdia a alguém. Foi para isso que Deus nos fez assim. Usar de misericórdia é uma condição absoluta para obter o perdão dos nossos próprios pecados e a salvação das nossas almas. Se nós quisermos, como vai ser mostrado ao longo do dia, alcançar a salvação eterna e estar com Deus na glória e na eternidade, nós precisamos desse perdão. E para termos o perdão, nós precisamos perdoar, precisamos exercer misericórdia. Eu não quero que você abra Mateus 18, 23 a 30. Você deve conhecer essa passagem do credor incompassivo, que Deus perdoou os pecados dele, mas ele não quis perdoar o pecado dos seus credores. Mas eu quero que você preste atenção no último versículo, Mateus 18, 30. Ele, entretanto, não quis perdoar os seus devedores. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida.
O que é isso? Será que esse sujeito não foi feito imagem e semelhança de Deus? Tem alguns apregoando por aí, mundo afora, que uns nasceram de um jeito e outros nasceram de outro. A questão da predestinação, aquele erro doutrinário gravíssimo. É um erro de fundamento, é um erro de entendimento. Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas por que alguns se recusam a deixar isso sair, extrapolar? Tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece, porque nós temos sido tratados assim. Nós recebemos de Deus muito mais do que ofertamos. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Um outro atributo divino, livre-arbítrio. É um senso de juízo, uma possibilidade de escolha. Muitos confundem o livre-arbítrio com liberdade. Não são absolutamente nada a ver, não são a mesma coisa. Livre-arbítrio, o que é livre? É o arbítrio, não eu, você. Nós somos libertos do pecado, éramos escravos do pecado, em Cristo fomos libertos do pecado, mas eu e você não somos livres, não temos uma liberdade absoluta, de modo algum. Mas nós temos livre arbítrio, e isso é um dom de Deus que foi dado a nós na criação. Deus falou, isso é meu e eu quero que seja seu também. Eu quero que você tenha essa qualidade, essa virtude, esse atributo que é meu. O poder de escolha, essa relação de causa e efeito. A liberdade está em ter vontade de se voltar para o bem. Deus diz, você é livre. Ele disse para Adão e Eva no paraíso, vocês são livres. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para os animais. Vocês podem comer de qualquer fruto. Só que desta árvore não devem comer. Você é livre para fazer a sua escolha. E a gente conhece a história. O livre-arbítrio nos condiciona a seguir ou não a vontade de Deus. É essa a liberdade que nós temos. Só será livre aquela pessoa que optar, mediante uma ajuda divina, por fazer a vontade de Deus. Esse verdadeiramente será livre. Aquele que escolher obedecer a Deus. Vocês se lembram de Caim no Éden? Caim fez uma oferta, Deus não se agradou da oferta, e Deus também não se agradou do coração. Deus não se agradou de Caim, Deus não se agradou do íntimo. Deus olhou para Caim e não estava se reconhecendo. Não estava vendo em Caim a sua imagem e semelhança. Coisa que ele viu em Abel. Ora, não havia instrução para celebrar uma oferta, para produzir uma oferta. Abel, dentro de si, encontrou semelhança com o seu Criador. Afinidade, identidade, cumplicidade, e por isso decidiu fazer uma oferta a Deus. E Deus se agradou da sua oferta e do seu coração. Deus entendeu o processo. Deus se viu em Abel, mas Deus não se viu em Caim. E Deus disse para Caim, Caim, o pecado jaz à porta. Por que você está assim? Não é verdade, não é certo, não é claro que se você agir bem, você será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Poderíamos falar sobre dominação, domínio próprio, outro atributo divino. Deus é extremamente controlado. Tão controlado que ele suportou Jesus
chorando lá, suando e chorando lágrimas de sangue no Getsêmani, Jesus sendo castigado e pregado na cruz. Deus suportou tudo isso por amor de nós, porque Deus confiava na ressurreição de Cristo e na proposta que estava por trás do seu sacrifício. Deus tem domínio próprio. E o domínio próprio é fruto do Espírito. Ou seja, do nosso íntimo podemos extrapolar o domínio próprio. Ninguém pode chegar para Deus e falar: mas eu não conseguia dominar. Não. Isso é um atributo divino. Pode estar coberto por uma crosta de traumas, de medos, de frustrações, de angústias. Pode estar escondido por baixo de decepções. O mundo é mau, o mundo é injusto. Pode estar escondido, pode estar lá dentro, trancafiado. Mas ainda está lá. O domínio próprio é uma condição que nós carregamos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que Jesus disse falando de porta? O pecado jaz à porta. Então na porta do fundo tem o pecado. Mas na porta da frente tem Jesus batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Teremos comunhão. Você quer ter comunhão com Jesus? Você quer Jesus dentro da sua casa, dentro da sua vida? Você quer estar presente, participante na vida de Jesus? Você quer estar tendo comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito? É possível. Se não fosse possível, não estava no texto bíblico. Jesus não teria dito isso. É tão possível que foi dito. A questão é, eu e você, após o pecado de Adão e Eva, nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Deus falou: não coma dessa árvore, porque vai ser ruim, não vai prestar, vai dar ruim. E deu. Comeram e deu. Somos descendentes de Adão e Eva. Somos conhecedores do bem e do mal. Todos nós, sem exceção, temos intenções boas e intenções más nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Às vezes são bons, às vezes eu me orgulho de algo que eu penso, e às vezes eu me envergonho amargamente de algo que eu penso. Boas e más atitudes. Quantas coisas você fez das quais você se arrepende? Poxa, Paulo fez muitas. Sabe o que eu digo? Isso eu aprendi até com nosso irmão Alan Duto, um pai que me evangelizou há 27 anos atrás. O nosso coração, ele é um pote carregado de bem e mal. E se a gente imaginar que as coisas boas são as bolinhas vermelhas, por exemplo, ou azuis, escolha a cor. Não quero fazer predileção aqui. Hoje em dia tudo que você fala pode ser transformado em politicamente incorreto, e preconceito, né, contra uma cor. Ele tem preconceito contra aquela cor. Então, cada bolinha, vamos imaginar aqui, cada bolinha vermelha é boa, cada bolinha amarela é ruim. E a boca do pote é estreita, eu não consigo enfiar minha mão lá dentro e tirar a bolinha amarela de lá de dentro. Como é que eu faço? A ideia é: vá colocando bolinhas vermelhas dentro do pote. Vá preenchendo o seu coração com coisas boas. Alimente-se com
coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos, o vosso coração. Vai colocando tanta coisa boa, vai colocando o que você lê, que filme você assiste, que jornal você lê, quem você para ouvir no trabalho, na faculdade, em casa, na esquina, a quem você dá atenção, como você nutre o seu espírito. Vai enchendo de coisas boas, vai enchendo de coisas boas, a tal ponto que você não vai mais nem conseguir enxergar as bolinhas, que eu nem lembro mais a cor das bolinhas ruins. Amarelas? E eu gosto da amarela, hein? Eu amo a amarela. O pecado. Será que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus? Lembra do apóstolo Paulo? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, ele fala de si mesmo. Ele fala da sua condição pecadora, errante. Paulo cometeu as maiores barbaridades da história. Se arrependia, se envergonhava demais. Mas ele, quando fala isso em Romanos 7, 24, ele está falando do Paulo, apóstolo, ou ele está falando do Saulo de Tarso? Ele está falando do Saulo de Tarso. Porque depois que ele conheceu a Jesus, depois que ele foi convertido, evangelizado, se tornou crente, mudou, se arrependeu, se converteu, mudou de direção, ele ficou outra pessoa. Jesus mesmo disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Também disse Paulo lá: sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, quando nós nascemos de novo e Deus coloca em nós, Ele remove todas as bolinhas amarelas do pote. Ele remove todo o pecado da lista. Ele apaga toda a dívida que você tinha. E ainda coloca o Espírito Santo dele habitando dentro de você para que você possa produzir e viver conforme a imagem e semelhança que você tinha originalmente. E segundo o Espírito, você pode viver novamente imagem e semelhança de Deus. Você olha no espelho hoje, e o que você vê? Você vê imagem e semelhança de Deus? Ou você vê imagem e semelhança de Adão? O que você vê? Eu digo para você que isso é uma escolha pessoal. Paulo disse o seguinte: ele orou, mas orou com tanto fervor, com tanta devoção, que o termo usado aqui é: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Deus é misericordioso e bom, e você também pode ser. Ofereça, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a vossa vida, essa é a vossa existência. É isso que você tem que ser. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação do vosso coração, a renovação da vossa alma. Lembra que você é alma vivente, você é pó da terra. Tem um jarro de barro carregando tudo isso? Sim, mas tem um tesouro inestimável aí dentro. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente. Você nunca mais vai querer largar isso. É o Éden de volta. É o paraíso de volta. O paraíso não é lá fora, é aqui dentro. Experimente a boa, perfeita e agradável
vontade de Deus. E o apóstolo Pedro: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, enquanto eram caídos, enquanto eram imagem e semelhança de Adão. Não está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou? A mesma coisa. Pelo contrário, ele diz: segundo é santo, aquele que vos chamou é santo, tornai-vos santos também vós mesmos. Imagem e semelhança novamente de Deus. Seja imagem e semelhança de Deus novamente. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Posso dar uma sugestão para você? Manda imprimir essas palavras: sede santos, porque eu sou santo. Cola no espelho do seu banheiro, manda plastificar para o vapor não derreter. Cola no espelho do seu banheiro, e todo dia de manhã, quando você for lá lavar o rosto, escovar o dente, fazer a barba, você olha lá ele. Você acha que é possível a gente ser santo? Se não fosse possível, não estava pedido na palavra. Nós não estaríamos jamais sendo exortados. Se você crê no poder do sangue de Jesus, você deve crer nessas palavras: sede santo, porque eu sou santo. Fomos criados em imagem e semelhança de Adão. Eu e você podemos ser santos. Amém? Que Deus te abençoe muito, que você continue firme aí. Eu sei que vai pesar, vai ter hora que o calor vai judiar, né? Vai dar um soninho, chacoalha a cabeça, toma uma água, mas fique ligado que tem muito que você vai construir hoje, tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez.